o áudio da nossa transmissão. Hoje nós estamos transmitindo aqui, pegando o áudio direto da mesa da igreja. Eu gostaria que os irmãos sinalizassem se estão ouvindo bem. Vou pedir aos irmãos para sinalizarem se o som está bom. Não. Os irmãos estão ouvindo bem o som? Aqueles que estão nos acompanhando pela internet, eu peço que sinalizem. Estão ouvindo bem? Até a gente ajustar aqui, a gente vai... Agora com o som, parece que agora estão ouvindo. Meus queridos irmãos, boa noite, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É muito bom nos reunirmos nesse momento, mesmo à distância, mas em torno da palavra de Deus, para esse culto de louvor e adoração, que as nossas almas, as nossas vidas são devedoras ao Senhor constantemente. Eu quero nesse momento convidá-los a nos dirigirmos a Deus em oração. Nós vamos suplicar a sua bênção, a sua orientação e direção para as nossas vidas. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer por esse privilégio, Senhor, que o Senhor nos concede, de nos reunirmos nesta noite em Teu nome, em torno da Tua palavra, mesmo à distância, esta reunião virtual, mas nós temos um único propósito, ó Deus, que é glorificar o Teu nome, cantar louvores ao Senhor, ler a Tua palavra, dirigir ao Senhor as nossas orações, os nossos desejos, petições, as inquietações do nosso coração. Nós queremos colocar tudo isso diante do Senhor. E pedimos ao Senhor que, por graça e misericórdia, possa nos trazer a edificação através da Tua palavra. Nós rogamos, meu Senhor, essa bênção no nome de Teu Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Nós vamos cantar, meus queridos, nesse momento o hino do nosso cenário. Hino O Grande Amor de Deus, 42 do Inário Novo Cântico. A Deus demos glória por seu grande amor, seu Filho bendito por nós todos deu, e graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. A Deus demos glória por seu grande amor, o Filho bendito por
tal prova de amor nos persuade, nos convence a confiar nos merecimentos do Filho de Deus. E quem a Jesus pela fé se entregar, vai vê-lo na glória eterna dos céus. Eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias no livro do Salmo 122. Esse salmo é um convite para a adoração. Salmo de número 122. Nos diz assim o texto da palavra do Senhor: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém, que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro de teus muros e prosperidades nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Este é um cântico chamado de cântico de degraus ou cânticos de romagens. Eles eram cantados ou foram compostos, alguns deles, enquanto os judeus, o povo de Deus, o Antigo Testamento, saía das suas cidades, as pessoas, e se dirigiam a Jerusalém para o culto público. Jerusalém era o local da adoração pública do povo de Deus. Então, enquanto eles marchavam, eles rumavam em direção ao local de culto público, eles cantavam, eles se alegravam no Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E este seja o sentimento, o desejo dos nossos irmãos, impedidos nesse momento de se reunirem publicamente na casa do Senhor, o desejo no coração de nós nos reunirmos novamente, de voltarmos a nos reunir. E que seja, meus queridos, esse o desejo do nosso coração, de voltarmos à comunhão dos santos. E quando isso for possível, esse retorno, que a gente não negligencie, que não negligenciemos essa tarefa tão urgente e importante, a reunião do povo do Senhor. Nós estamos fazendo isso à distância. Nós estamos fazendo isso ao redor da mesa com as nossas famílias. Nós vamos nesse instante orar ao Senhor, oração de confissão. Depois nós vamos cantar cânticos espirituais ao Senhor nosso Deus, oração de contrição. Senhor nosso Deus, nos reunimos nesse momento, Senhor, conscientes de quem somos e de quem o Senhor é. O Senhor é o Deus santo, justo, verdadeiro, fiel em todos os teus testemunhos. Quanto a nós, Senhor, nós somos pecadores. Os nossos pensamentos muitas vezes são impuros. Os nossos desejos, vontades, nos levam à direção contrária do Senhor. E queremos confessar aos Senhor os nossos pecados, suplicando a tua misericórdia, em meio dos méritos de Cristo Jesus, o nosso amado Espírito Salvador. Deus, pedimos que o Senhor traga nesse momento ao nosso coração, à nossa mente, a convicção do perdão recebido.
Signe ao Cordeiro que foi morto, Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Signe ao Cordeiro que foi morto, Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Te dou meu coração e tudo o que há em mim, entrego o meu viver por amor a ti, meu Rei. Entrego meu viver
a ti, os meus direitos dou, orgulho eu vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Canta essa canção de entrega a ti, Jesus, e o que o mundo dá, eu deixo aos pés da cruz, Para finalizar, eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Amém. O orgulho tirou os nossos pais do jardim. Eles, seduzidos pela tentação de Satanás, quiseram ser iguais a Deus. Nós vamos cantar esse cântico. Meu orgulho me tirou do jardim. Tua humildade, a humildade de Jesus colocou em nós jardim pela sua graça. Tua humildade colocou
Meus queridos, nós vamos nesse momento a meditação da palavra de Deus. E eu quero convidá-los nesse momento a abrirem as suas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, capítulo 13. Mateus, capítulo 13, do versículo 44 a 46. Nós estávamos numa série de mensagens aqui na nossa igreja, antes desse momento, antes dessa paralisação, uma série de sermões nas parábolas de Jesus, que nós demos o título Mais do que simples histórias, lições de vida. Nós entendemos que essas parábolas são muito mais do que meras histórias. Jesus, ao nos contá-las, ao nos ensiná-las, ele tinha o propósito de nos trazer lições preciosíssimas. Eu gostaria de, nessa noite, falar sobre o valor do reino e gostaria de deixar uma pergunta que nós vamos pensar mais a respeito dela no final. Você está pronto a desistir de tudo por causa do reino? Você está pronto para este desafio? Eu entendo que esse é o propósito de Jesus com essas duas parábolas. Ele quer imprimir em nossa mente estas perguntas para que a gente pense a respeito delas de maneira mais séria. A ser um cidadão do reino é muito mais do que proferir apenas de lábios uma fé. É mais do que fazer uma pública profissão de fé. Pertencer ao reino de Deus é mais do que simplesmente ser arrolado à membresia de uma igreja. E Jesus fala sobre as implicações de pertencer a esse reino nesta passagem. A palavra do Senhor nos diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Nós vamos, nesse momento, orar ao Senhor. Deus, nós estamos diante da Tua palavra e desejamos ser edificados através da mesma. Fala ao nosso coração, meu Senhor. É o que nós te pedimos nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, ouvintes, no capítulo 13 do Evangelho de Mateus, Jesus está diante das multidões e ele passa a ensinar as multidões através de parábolas, que são histórias, a maioria delas comuns, eram histórias do dia a dia, do cotidiano, e que fazia todo sentido para aquelas pessoas que ouviam essas histórias. O objetivo de Jesus, portanto, era imprimir na mente dessas pessoas, de maneira muito clara, lições, ensinamentos que talvez de outra maneira isso não fosse possível. Então, quando Jesus contava essas histórias, o objetivo dele era ilustrar princípios e valores maiores e que estavam acima dessas histórias, dessas parábolas. Aqui no capítulo 13, Jesus conta 7 parábolas. Ele conta a parábola do semeador, a primeira parábola, a parábola do joio, do grão de mostarda, do fermento, do tesouro escondido, a parábola da pérola e a parábola da rede. E através dessas histórias, Jesus faz uma descrição do que é o reino de Deus, apontando e destacando aspectos diferentes desse reino. Através dessas parábolas, Jesus queria mostrar aos seus seguidores o que é estar no reino, o que é o reino, quais são as características desse reino, qual é a natureza desse reino. É um reino físico? É um reino material, terreno? Ou extrapola esta realidade que nós estamos vivendo aqui?
Já antes de seguir, eu gostaria de dar uma definição bem sucinta do que nós entendemos que vem a ser o reino de Deus. É o governo universal de Deus sobre todas as coisas. É importante dizer isso porque quando a gente pensa no reino de Deus, na nossa mente vem logo a igreja. Como se o reino de Deus estivesse confinado a essa esfera da realidade e da existência humana. Então, aqueles que estão na igreja, que de alguma forma estão relacionados com a igreja, na nossa mente muitas vezes, estes fazem parte do reino de Deus. Mas o reino de Deus é muito mais amplo do que isso. Não se restringe à igreja. A igreja é uma esfera do governo de Deus e é através da igreja que ele se manifesta de maneira mais clara através dos sacramentos, através da palavra, através dos sacramentos, como eu acabei de mencionar, que são uma encenação da obra da redenção. Mas o reino de Deus é muito mais amplo do que a igreja, não está confinado à igreja do Senhor. Então, por meio dessas parábolas, Jesus trata sobre as lições do reino, alguns temas, como por exemplo, justiça, misericórdia, amor, abnegação. Então, através dessas parábolas, Jesus ensina todos esses valores, todas essas lições. Na parábola do semeador, capítulo 13, do verso 1 ao verso 9 de Mateus, o ensino de Jesus é que muitos rejeitarão o reino, o seu reino, e não só o reino, mas o Messias, o rei desse reino. E Jesus conta isso através dessa parábola, que um homem saiu a semear, e a semente, que é a palavra de Deus, caiu em diversos lugares, em diversos solos diferentes, representando ali os corações humanos. E alguns recebem essa semente com alegria, mas com o passar do tempo, os fascínios do mundo acabam retirando o impacto desta mensagem no coração daquela pessoa. O outro recebe esta palavra e não tem penetração, porque o seu coração, o solo do seu coração é como um terreno rochoso, então a palavra não penetra com profundidade nesses corações. Então, através da parábola do semeador, que está do verso 1 ao verso 9, eu estou trazendo algumas informações do contexto, para daqui a pouco a gente entrar na exposição do texto. Então, Jesus ensina que muitos iriam rejeitar esse reino. Na parábola do joio, Jesus ensinou que o próprio reino seria, o reino visível, ele não seria completamente perfeito. Porque no reino de Deus, nessa esfera do reino visível, nem todos aqueles que estão presentes, de fato fazem parte do reino. E Jesus conta isso através da parábola do joio, dizendo que entre o trigo, no meio do trigo, o inimigo semeou o joio. E aí os discípulos perguntam: Senhor, o Senhor quer que nós arranquemos agora o joio do meio do trigo? E Jesus diz: não façam isso, porque vocês podem arrancar o trigo juntamente com o joio, deixa para o dia do juízo, o dia final. Então, na parábola do joio, Jesus mostra que o reino visível, como ele se manifesta a nós, ele é imperfeito, porque nem todos aqueles que estão inseridos na comunidade do reino, de fato, fazem parte do reino. Na parábola do grão de mostarda, versos 31 e 32, Jesus ensina que nós não devemos desprezar os pequenos começos. O reino, quando ele se manifesta, quando ele nasce, é como uma semente de mostarda, pequena, inexpressiva. Mas aquele grão de mostarda pode gerar uma árvore imensa, enorme. Nós não podemos desprezar os pequenos começos do reino de Deus. Jesus queria imprimir na mente dos discípulos que a obra de Deus às vezes começa de maneira muito precária, muito pequena, minúscula, sem nenhuma expressão muito grande, mas ela tende a crescer. E isso é fortalecido pela parábola seguinte, a parábola do fermento. Capítulo 13, versículo 33, Jesus nos ensina nessa pequeníssima parábola
que nós nunca devemos subestimar o impacto do reino. O reino de Deus é como um fermento que está presente na massa, ninguém vê, às vezes ninguém nem sente o cheiro, ninguém percebe a presença dele, mas ele está ali exercendo influência. E de repente aquela massa vai crescendo, crescendo e cresce muito. Jesus queria ensinar, por meio da parábola do joio, que o reino de Deus é assim. Aonde ele está, mesmo que aparentemente não exerça influência, mas ele vai exercendo influência aos poucos, até que produz um impacto muito grande, um impacto significativo. Até esta parábola, a parábola do fermento, Jesus está se dirigindo às multidões. Agora, a partir do versículo 36, nós observamos o seguinte: a parábola do joio diz assim: então, despedindo as multidões, Jesus está explicando a parábola do joio. Despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Observe que a audiência de Jesus agora muda. Ele agora não está mais com a multidão, mas ele agora está com os discípulos. Porque Jesus quis ensinar essas duas parábolas separadamente para os discípulos. E eu entendo que há uma razão muito clara. Jesus queria ensinar aos discípulos, aos seus seguidores, primeiro, o valor precioso do reino. Ele é como um tesouro que alguém acha. O texto, a primeira parábola diz: que o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo. Essa é a comparação que Jesus faz. A parábola começa dizendo que o reino é semelhante, o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo. Veja, não era muito incomum nesta época as pessoas enterrarem no campo a herança da família. É importante a gente ter em mente que nesta época não tinham os grandes bancos, as grandes seguradoras que guardavam os bens das pessoas, as joias, os tesouros que eram herdados da família. Então as pessoas costumavam colocar no campo, no terreno que pertencia à família, as pessoas cavavam ali lugares, buracos, e ali elas enterravam os seus tesouros. E às vezes eles eram descobertos em tempos de guerra, quando um povo invadia o território do outro, e aí esses grandes tesouros eram encontrados, enterrados nas propriedades das famílias muito abastadas da época. E o texto diz que esse homem encontra um tesouro oculto no campo e ele reconhece que aquele tesouro era de grande valor, mais valoroso do que qualquer coisa que ele tinha. É tanto que o texto diz que ele
se dispôs a vender tudo o que tinha para comprar aquele campo. O campo não era dele. Alguns autores dizem que é provável que ele fosse um trabalhador do campo e tinha arrendado aquela propriedade. E usufruía do trabalho daquela propriedade para plantar a sua lavoura e dali tirar o sustento da sua família. Quando ele descobre esse grande tesouro, ele vai e vende tudo o que tem para comprar aquela propriedade, porque ele sabia que ela era de grande valor, ou ela guardava um grande valor. Vejam que Jesus diz que o reino é como um tesouro escondido em um campo. O reino de Deus é como um tesouro escondido no campo. É importante destacar que Jesus não está, quando o texto diz que ele vai e vende tudo o que tem para comprá-lo, Jesus não está ensinando aqui a salvação pelas obras. Esta parábola, inclusive, tem sido interpretada por alguns dessa forma. Como se o reino de Deus, a salvação, ela fosse tomada, alcançada pelas nossas próprias obras. Ou seja, nós fazemos o esforço de abrir mão de algumas coisas para adquirir o reino de Deus com os nossos próprios esforços, com os nossos próprios recursos. Não é isso que está aqui em evidência na passagem. O que Jesus está nos ensinando é que os verdadeiros discípulos, os seus verdadeiros discípulos, entenderam o real valor do reino. Que o reino é algo mais precioso para eles. E que eles estão dispostos a abrirem mão de tudo o que eles têm. Tudo mais passa a ser supérfluo. Porque o reino de Deus passa a ser a sua prioridade. Aqui nós observamos alguns princípios importantes nessa passagem. Pelo menos 3 observações eu gostaria de trazer aqui nas cenas da parábola. A primeira observação é que o tesouro estava escondido. Ele não estava aberto para todos. Nem todos conseguem ver o valor do reino de Deus. Meus queridos, essa é uma grande verdade. Nem todos conseguem perceber a preciosidade das coisas de Deus, porque para elas estão ocultas. O apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, diz que as coisas de Deus, a sabedoria de Deus, o poder de Deus, para aqueles que não têm o discernimento espiritual, são como que loucura. O evangelho é a coisa mais absurda para aquele que não tem a compreensão das coisas de Deus, porque os tesouros de Deus estão ocultos para estas pessoas. Mesmo que esteja tão evidente a elas, elas não conseguem ver. É isso que tem acontecido na sociedade ocidental, especialmente, onde as pessoas não conseguem ver o valor do cristianismo para a sociedade como um todo. O cristianismo tem um grande valor para a sociedade ocidental, porque o cristianismo, os valores de Deus, ensinam, entre outras coisas, a dignidade humana, que todos são iguais diante do Senhor, que não existe ninguém que seja melhor, mais proeminente do que o outro, todos têm o mesmo valor para o Senhor. Mas as pessoas não conseguem perceber isso. Elas não conseguem perceber, por exemplo, que os valores do cristianismo conferem ao ser humano senso de valor e de dignidade. Estabelece princípio de hierarquia, da ordem. E as pessoas simplesmente passam por cima desses valores, desses grandes tesouros, porque eles estão ocultos a essas pessoas. Se você observar, quando Jesus explica a parábola do semeador, do versículo 10 até o versículo 23, Jesus diz que ensinava por parábolas, às vezes até mesmo para confundir as pessoas. É por isso que Paulo diz que as coisas de Deus são loucura para os que se perdem, mas para os que são salvos,
O Evangelho é o poder de Deus. Então, o primeiro princípio que nós observamos na parábola do tesouro é que ele estava oculto. O segundo princípio que nós observamos é que esse tesouro foi encontrado de uma maneira inesperada. O texto não diz que esse homem estava procurando o tesouro. O texto simplesmente diz que certo homem, o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. O texto não detalha dizendo que ele estava num dia, numa manhã, numa tarde, passeando pelo campo com um detector de metais ou com qualquer outro objeto, com um rastelo, procurando um tesouro no campo. O texto não fala isso. Aquele homem estava caminhando. Ele não estava à procura, mas o encontrou. Nós ficamos surpresos quando algumas pessoas que nós nunca imaginávamos que pudessem ser alcançadas pela graça de Deus, de repente elas são. Outros que a gente diz assim, olha, fulano de tal para ser um servo de Deus só falta um passozinho só. É quase um servo de Deus. É um amigo da igreja, é um amigo do Evangelho. Ele vem, ele chora, ele canta, ele se emociona. E muitas vezes essas pessoas, elas estão com o coração longe do Senhor. Outros que a gente nem imagina. De repente essas pessoas são encontradas, elas encontram pela graça de Deus o grande tesouro, aquilo que é mais importante para a vida dessas pessoas. A terceira lição que nós aprendemos nessa parábola, a parábola do tesouro, é que esse tesouro vale tudo. É maior do que qualquer tesouro que nós possamos ter. Essa parábola mostra a preciosidade incalculável da salvação para aqueles que a descobrem e a recebem. Essa parábola, meus queridos, faz-nos lembrar da preciosidade desse reino, mesmo que o mundo não o valorize. Mas essa parábola, eu entendo que é um chamado para que façamos um diagnóstico do nosso coração. E aqui eu gostaria de fazer algumas perguntas. Quanto vale o reino para você? O reino é a sua prioridade? Será que o reino de Deus é a coisa mais importante para a sua vida, ou você tem outros amores no coração que rivalizam com Deus, com o reino de Deus no seu coração? Quando Jesus conta que esse homem achou aquele tesouro e para ele era tão precioso que ele não encontrou nada que fosse mais valioso e estava disposto a vender o que tinha para adquiri-lo, Jesus quer imprimir na nossa mente que nós devemos priorizar Deus, o seu reino, em nossas vidas a cada dia também. Um comentarista chamado William Hendricks, comentando essa parábola, ele diz: o ponto aqui é que o reino dos céus, o alegre reconhecimento do domínio de Deus sobre o coração e a vida, incluindo a salvação presente e futura, bem como o grande privilégio de ser feito uma bênção para os outros, para a glória de Deus, tudo isso é um tesouro tão inestimável que alguém que o detém o considera como o bem maior. Esse é o ponto. Quando alguém alcança esse reino, ou quando Deus alcança alguém, esta pessoa considera tudo mais de somenos importância diante da preciosidade do reino. O apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, capítulo 3, versículos 8 e 9, ele diz assim: sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, para ganhar a Cristo e ser achado nele,
não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Quem era o apóstolo Paulo? Quem era Paulo antes da conversão? Cidadão romano, trazendo aqui para os nossos dias, para a gente compreender a importância de um título como este. Imagine que Paulo tinha um green card, cidadania americana. Ele era um privilegiado, ele era um fariseu, um cumpridor da lei. Depois que Paulo conheceu a Cristo, ele disse que passou a considerar tudo isso como um refúgio, por causa da sublimidade, como ele diz aí, do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Quantas coisas têm atraído a nossa atenção mais do que as coisas de Deus? Até mesmo às vezes coisas lícitas, coisas boas, mas que podem se tornar um ídolo no nosso coração e arrancar a prioridade de Deus no nosso coração. Pode ser amigos, família, relacionamentos, riquezas, status. Os verdadeiros discípulos de Jesus reconhecem o valor do reino de Cristo, estão dispostos a desistir de tudo para obtê-lo. Esse reino tem um valor inestimável, mesmo que para o mundo ele não valha absolutamente nada. Essa é a primeira lição que Jesus quer imprimir na nossa mente. O verdadeiro valor do reino está oculto para alguns. A segunda lição está na parábola da pérola. Jesus quer nos ensinar que pertencer ao reino vale mais que qualquer coisa. A parábola nos diz assim: o reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Nessa passagem aqui, nos versos 45 e 46, Jesus enfatiza alguns pontos que ele trouxe na parábola do tesouro escondido. O verdadeiro discípulo valoriza o reino acima de tudo. E aí Jesus conta a história de um mercador, um homem que negocia pérolas. Nessa época aqui, esse era um artigo de grande valor, porque não era muito comum encontrar pérolas preciosas. Então, os especialistas em pérolas tinham um olho muito meticuloso. Não era qualquer pérola que o satisfazia, porque os mercados eram exigentes. Então ele tinha que escolher, ele tinha que encontrar as melhores pérolas. Eram raras, eram caríssimas no Oriente, no local onde essas pessoas viviam e que conheciam muito bem essa história contada por Jesus. Este comerciante estava à procura do melhor. Mas este melhor lhe custou a soma de tudo quanto ele possuía. Mas o texto diz que ele não hesita. O verso 46, tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Nós observamos aqui, meus queridos irmãos, algumas coisas interessantes. Se na primeira parábola, este homem não estava procurando o tesouro, aqui nesta parábola o texto diz que ele estava procurando. Ele estava procurando um grande tesouro e ele o encontra. Diferente do primeiro homem, aqui há intencionalidade. Da mesma forma que algumas pessoas encontram a Deus da maneira mais despretensiosa possível, existem muitas pessoas hoje que estão procurando o Senhor também. Eu não tenho dúvida de que este momento que nós estamos atravessando agora tem sido uma oportunidade para que muitas pessoas
que até então valorizavam outras coisas, não davam a menor importância para as coisas de Deus, agora muitas delas estão voltadas para o Senhor. Muita gente tem buscado o Senhor, tem procurado conselhos, tem procurado paz, que nesse momento é um artigo de luxo, em falta. Muitas pessoas estão carentes de paz, e elas estão à procura desse grande tesouro, e o texto diz que além dele estar procurando, o texto diz que ele valoriza a ponto de pagar um alto preço. Um teólogo chamado J.C. Ryle, ele comenta essa parábola e ele diz assim: essas duas parábolas têm o objetivo de nos ensinar que os homens realmente convencidos da importância da salvação abrirão mão de tudo para ganhar a Cristo e a vida eterna. Aqueles que realmente viram o reino, aqueles que viram o seu valor, aqueles cujos corações foram feitos pela graça do Espírito para ver o valor do reino, o valor da salvação, o valor do Senhor Jesus Cristo, estão prontos para desistir de tudo o mais por isso. Este é o ponto da parábola. Esse homem, apesar de saber que era um valor muito grande, sabia que aquilo valia a pena. Os discípulos a esta altura ainda estavam muito confusos com respeito ao reino de Cristo. Vocês devem se lembrar que numa determinada ocasião, os discípulos perguntaram ao Senhor: quando será que o Senhor vai instaurar o reino? O que eles estavam esperando era que Cristo, pela espada, conquistasse o reino de volta para os judeus. Eles ainda não haviam compreendido que o reino de Cristo não era o reino da espada. Isso fica muito claro quando Jesus foi preso e uma das primeiras iniciativas de Pedro foi arrancar a sua espada e cortou a orelha do soldado romano. E Jesus diz: não, Pedro, guarda a tua espada, porque o meu reino não é tomado pela força. O meu reino não é tomado pela violência. Os discípulos estavam confusos acerca da natureza do reino. E Jesus queria que eles soubessem que muitos iriam rejeitar esse reino, mas que muitos outros iriam recebê-lo com alegria. Pessoas que viriam de longe, que nunca tiveram conhecimento do Senhor, seriam incorporados a esse reino. Pense, por exemplo, no oficial de Candace, rainha dos etíopes. Essa história está no livro de Atos, no capítulo 8, do verso 26 ao verso 40. Esse homem tem uma função muito importante, das mais altas patentes da Etiópia. E o Espírito Santo levou o evangelista Filipe ao deserto para encontrar aquele homem que estava lendo o livro do profeta Isaías. E ele corre e acompanha a carruagem e observa que ele está lendo o livro do profeta Isaías e pergunta: entendes o que lês? E ele diz: como eu vou entender essas coisas se não tem ninguém para me explicar? E Filipe então subiu na carruagem e passou a explicar o evangelho, começando dos profetas e chegando até Jesus Cristo. No final, aquele homem disse: o que me impede de ser recebido como um discípulo, de fazer parte desse reino? E a Bíblia diz que naquele dia, aquele homem foi batizado. São pessoas como este oficial que tem entendido o valor do reino de Deus. Pensemos também, além desse eunuco, em Cornélio, o centurião romano, um oficial do exército romano, um homem importante, proeminente, bem-sucedido, mas tinha um anseio de conhecer a mensagem do reino de Deus, a mensagem de salvação. E Deus então, numa noite, aliás, num sonho, ele mostra a Pedro um lençol cheio de animais.
de aves, quadrúpedes. Animais que para os judeus, alguns deles eram considerados impuros, alguns desses animais. E depois que Pedro teve a visão, uma voz disse: mata e come. E Pedro diz: como é que eu vou colocar na minha boca aquilo que é impuro? E Deus diz: não considere impuro, Pedro, aquilo que eu já santifiquei. Na manhã seguinte, Pedro foi enviado até Cornélio, que era um gentio, um centurião oficial do exército romano, e Pedro vai ali e vê com os seus próprios olhos o reino de Deus sendo derramado sobre aquele homem, um alto oficial, mas que entendeu o valor do reino de Deus. Meus queridos, todos nós conhecemos pessoas que gostariam muito de abraçar o reino, mas ainda não estão dispostas a pagar o preço que este reino exige. Muitas delas querem o reino, mas querem continuar agarradas ao pecado. Para fazer parte desse reino, é necessário abrir mão. É necessário abrir mão daquilo que nos impede de nos aproximarmos do Senhor desse reino. Essas parábolas nos foram dadas pelo Senhor para que ao final façamos uma pergunta sincera: o que mais amamos? O que mais priorizamos? Quais são os anseios do nosso coração? O que é que nós temos mais valorizado nesse mundo? E por meio dessas duas histórias, Jesus nos ensina que, primeiro, o reino tem um valor imenso, incalculável. A segunda lição que Jesus nos ensina é que é necessário estar disposto a pagar o preço para fazer parte desse reino. Buscai antes de tudo o seu reino e a sua justiça, diz o Senhor Jesus em Mateus capítulo 6, versículo 33. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Você já entendeu o valor desse reino? Você é um cidadão desse reino? Você está disposto a pagar o preço para permanecer nesse reino, para fazer parte desse reino? Que o Senhor possa te encorajar a continuar firme, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Na próxima semana, nós vamos fazer a exposição da parábola seguinte, a parábola da rede. Nós vamos observar que muitos peixes, diferentes tipos de peixes, fazem parte desse reino. Nós vamos orar nesse instante ao Senhor. Oh Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos chamou, nos vocacionou de maneira eficaz para fazermos parte do teu reino, que é um tesouro incalculável, grande valor para nós. Ó Deus, aqueles que ainda não entenderam a importância, a grandiosidade desse reino, que possam se render ao Senhor em arrependimento e fé. Ó Deus, que estejam dispostos a pagar o alto preço para fazerem parte desse reino. O Senhor Jesus diz: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e me siga. Ó Deus, ser um cidadão do reino não é algo fácil, é desafiador, mas é a única alternativa que nós temos. Não temos outro bem além do Senhor. Ninguém e nenhuma experiência nesse mundo é capaz de nos conferir, ó Deus, o que nós tanto buscamos nesta existência: sentido e significado.
Te pedimos, ó Deus, que aqueles que têm observado o valor do reino, que essas pessoas estejam dispostas a pagar o preço para fazerem parte do reino do Senhor, se arrependendo dos seus pecados e crendo em Jesus como seu Salvador. Aqueles que já estão inseridos no reino, que entendam o valor incalculável dele. Ó Deus, nós rogamos estas bênçãos, confiados nos méritos de Cristo Jesus, que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. É no nome dele que oramos. Amém. Meus queridos, nós chegamos ao final desse culto nessa noite. Queremos agradecer a você por ter permanecido conosco até esse momento. Na próxima terça-feira nós teremos a reunião de oração. Estamos vendo a possibilidade da gente transmitir a nossa reunião de oração pelo aplicativo, para fazer uma reunião de oração mais interativa, mais participativa. Mas de qualquer forma a gente vai comunicando aqui nas nossas redes sociais as nossas programações. Na quarta-feira, não esqueça, teremos o culto de estudo bíblico. Estamos fazendo a exposição da primeira carta de Pedro. Estamos já no capítulo 2. Deus abençoe você e sua família. Te dê um restante de domingo em paz e uma semana abençoadora na sua presença. Amém.